Olá, cara aluno, cara aluna do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal. Meu nome é Ronald Oliveira, sou salesiano de Dom Bosco e falo diretamente com você, aluno da Extensão Universitária de Vulnerabilidades Juvenis. Estamos definitivamente na última aula. Olha, Deus é bom e Deus existe. Terminamos todo o nosso enredo, todas as nossas problemáticas desse primeiro eixo. E, claro, nós temos o nosso dever e a nossa... Porque enveredamos para as águas mais profundas, não é? De relembrar alguns fatores que são importantes, que precisam ser fixados na nossa memória, inclusive para a nossa avaliação, mas, claro, para a vida. E claramente, mais claramente ainda, para o trabalho com os nossos jovens que necessitam tanto de nós e estão à espera de cada um de vocês. Vamos relembrar? Primeiro vamos compreender a adolescência e entendê-la como um fenômeno social e histórico, que se modifica ao longo da história. O adolescente, o jovem, ele não é o mesmo de 10 anos atrás. Ele sequer é o mesmo de 2, 3 anos atrás. Ele é uma fase em constante transformação. E isso nós precisamos levar em consideração, sempre. Agora, em nossa sociedade, a construção social, então, adolescente e jovem é sim uma construção social. Primeiro datada do século XIX, não é? Organizada pelo século XIX, mas desenvolvida, estruturada e reestruturada e adaptada até os nossos dias. A sociedade ela vai entender como construção social e ela foi muito influenciada pelas transformações nas relações de trabalho e pelas novas funções sociais assumidas pela escola na modernidade. Então, a escola moderna ela foi moldando o jovem que porventura nós conhecemos hoje. A forma como nós entendemos a perspectiva de construção de trabalho, a perspectiva de demanda de mercado de trabalho, como isso influi na construção social do ser adolescente e do ser jovem nos dias de hoje. Agora, na contemporaneidade, a experiência de ser adolescente tem sido bastante influenciada pelo quê? Pelas contradições da cultura do consumo e pelas novas tecnologias de comunicação e informação. Então, o nosso adolescente, o nosso jovem é formado dentro de uma cultura de quê? De capitalismo. Eu preciso consumir. Para ser, eu preciso ter. Enquanto é o contrário. Não é? Eu preciso, para a realidade juvenil de hoje, eu preciso ter uma roupa de marca, eu preciso ter um sapato de marca, o celular do ano, eu preciso ter, talvez, andar com um carro melhor, tomar a melhor bebida, para que eu seja incluído dentro de um ambiente social. A partir do momento em que eu possa me incluir e me estabelecer vínculos dentro de uma tribo juvenil específica que não seja a marginalizada, mas que seja a proveniente de um centro. E aí, claro, né, pelas novas tecnologias de comunicação e informação que não param de bombardear com informações do tipo, sobretudo, de consumo. Agora, a perspectiva sociocultural se mostra bastante fértil para compreendermos as diversas adolescências do nosso país. E aí isso vai nos caracterizar a partir da diversidade regional. Então, o jovem nordestino, ele não é o mesmo que um jovem sulista, não é o mesmo que um jovem paulista, né? Eles são jovens, são adolescentes, mas possuem perspectivas e horizontes de vida diferentes a partir justamente do quê? Do seu contexto regional, diversidade regional, étnica, cultural e socioeconômica. Nesse viés, a adolescência é considerada como um importantíssimo período de desenvolvimento da subjetividade, no qual as experiências psicossociais se articulam aos processos biológicos. Lembrem-se, nas primeiras aulas, que eu falava da experiência dogmática, a experiência do negativismo, que gera a experiência da liberdade, da libertação, e que essa libertação é necessariamente o equilíbrio
entre o negativo e o dogmático, e que essa questão própria do negativismo, ela acontece geralmente a partir da nossa adolescência, a partir da nossa juventude, que são as que nós colocamos em xeque aquilo que até então nós vivenciávamos, que é justamente a integração da articulação do psicossocial e os processos biológicos. Meu Deus, apertei o botão errado. Vamos lá. E aí nós vamos compreender a adolescência, porque ela não pode ser reduzida a um processo biológico. Bom, de tal idade a tal idade ser um adolescente. Bom, isso é uma construção social e uma organização governamental. Mas a adolescência não se resume a um período. E nem a processos biológicos. A menina, ela menstruou pela primeira vez, já é adolescente. Nós vimos a questão do desenvolvimento e quanto cada vez mais meninas estão realizando esse processo mais jovens. Mas psicologicamente, biologicamente, socialmente não estão vivenciando esse processo próprio da adolescência e da juventude. Não podem ser compreendidas biologicamente e nem como um fenômeno meramente natural, que seguiria as características de um estágio fixo do desenvolvimento. Bom, eu não estou trabalhando com bicho, eu não estou trabalhando com tabela, eu estou trabalhando com humanos. E cada humano possui a sua particularidade. Cada humano, a partir da sua historicidade, nos remete à sua própria... dentro da sua visão de mundo, ela nos perpetua uma visão própria de suas escolhas, de quem são, para onde vão, como são. Cada pessoa é única e o seu desenvolvimento pode seguir diversas trajetórias probabilísticas. Bom, psicologicamente falando, eu tenho uma fase no qual eu chamo de adolescência. Geralmente, dentro dessa fase, existem esses comportamentos. Mas isso não fecha o conceito de adolescência. Isso não fecha quem é a pessoa, justamente porque ela tem um leque de possibilidades, um leque de trajetórias, um leque de escolhas que podem colocar em xeque, inclusive, grandes estudos. Agora, portanto, não podemos tratar os adolescentes como um grupo com comportamentos padronizados, ao passo que cada adolescente possui as suas especificidades. Agora, existem diversas formas de abordar a adolescência na contemporaneidade, por meio de vieses etários, sociais, desenvolvimentais e culturais. Cada qual com uma contribuição importante para as esferas legais, educacionais, familiares e sociais. Então, quando nós vamos trabalhar com juventude e sobretudo em estado de vulnerabilidade, eu preciso ter em mente, e precisa ser muito claro para mim, a historicidade, a questão do movimento etário, da questão social, da cultura, do desenvolvimento, inclusive social desse jovem. Como nós vimos nas diversas aulas, como isso pode nos entreter a ponto de um trabalho eficaz de acompanhamento e desenvolvimento a partir da ótica e do viés da dignidade, da ressocialização, da socialização. E por fim, as famílias contemporâneas, né? Ouvimos muito falar de família agora. São diversas. As famílias contemporâneas são diversas, tanto na sua configuração de membros, quanto em sua dinâmica de funcionamento. As famílias têm se transformado ao longo da linha do tempo. A família que nós vimos, na época que expliquei a vocês do Brasil Colônia, os interesses da família do Brasil Colônia, os interesses da família moderna, os interesses da família contemporânea são profundamente diferentes. Porque os contextos sociais, antropológicos e culturais são diferenciados. As situações atuais permeiam especificidades e peculiaridades próprias. E aí nós vamos entrar
por conta de mudanças históricas e socioculturais. Nós vamos destacar a importância de maiores investimentos em políticas públicas, sociais, para o fortalecimento das famílias brasileiras, em um paradigma de proteção social, a fim de garantir os direitos de seus membros, incluindo os adolescentes em nosso país. Então, fica aqui, famílias são diversas, possuem novos arranjos, novas organizações, e nós que trabalhamos com vulnerabilidade juvenil precisamos estar atentos a essas questões, porque nós nos deparamos com novos arranjos familiares, e isso também pode nos ajudar a entender, pode não, vai nos ajudar a entender esse adolescente. E por fim, nós temos grandes problemas com a questão da pobreza, grandes problemas com a questão da miséria, e nós precisamos cada vez mais estar conscientes, sermos seres de consciência de que é necessário investirmos em políticas públicas para as nossas famílias, que consequentemente atingirão os nossos adolescentes e jovens. A você que me acompanhou nesse primeiro semestre de extensão de vulnerabilidade juvenil, muito obrigado pelo seu carinho. Façam as atividades propostas no semestre, estarei recebendo até o dia 26 de junho, né? E claro, a avaliação final. Muito obrigado por tudo, até o segundo semestre. Grande abraço!